direção, não é? É melhor não falar dos professores, e assim vai. Então, o termo trabalhador, o PT juntou isso, duas instituições extremamente poderosas no Brasil, mas tem que jogar dentro de um contexto estrutural que é essencial. E algo que nunca entra nas discussões, nas reflexões dos intelectuais, ou entra muito pouco, que é a inteligência, o papel da inteligência. A inteligência na América Latina, basicamente, também em alguns outros países, mas basicamente na América Latina, tem um papel fundamental. E ela que constrói a ideologia, legitima os atores, e o PT teve esse apoio de uma inteligência, numericamente, voto não é nada, não conta, mas ela legitima os grupos. Então, vocês se lembram da primeira campanha importante do Lula para a presidência, em que um marketing muito bem feito, não é? Punha o Lula entre vários intelectuais, não é? E todos trabalhando, não é? Intelectuais conhecidos, não preciso citar quem, estavam lá, e o Lula circulava numa mesa, dando conselhos, ele parava numa, e daí caminhava e ia para o outro. Né? O marketing foi perfeito, porque era mostrar que tinha os intelectuais que faziam os programas assim na mesa, vários, né? Cada um fazia o seu programa, e o Lula passeava com, acho, de camisa e gravata, mas sem paletó, dando conselho para todo mundo. Então, os intelectuais tiveram um peso muito grande. E podemos julgar os padres também como uma espécie de intelectuais que orientam o pensamento das pessoas, as crenças, os valores, não é? Bom, então, não foi algo que veio só de baixo. Não é? Se viesse só de baixo, não era eleito. Agora, eu penso que com relação a esses trabalhos, hoje eu veria de um modo um pouco diferente. Eu acho que é uma ascensão, pouco, não muito, uma ascensão das classes médias, ou de setores das classes médias. E isso que leva à chamada popularização, que eu chamei de popularização da classe política. Isso não significa que as velhas elites desapareceram, elas estão lá, sobretudo no Nordeste, a gente está vendo todo o tempo. E temos aí uma figura máxima que é o Sarney. Mas abriu-se um espaço para a ascensão de novos atores, que rapidamente adquiriram os hábitos dos antigos, das antigas elites, imediatamente. Porque o projeto não era mudar muito, o projeto era chegar ao poder. Então, essa ascensão, essa nossa sociedade, as transformações que ocorreram, de tipo estrutural, etc., não vamos discutir, vocês levaríamos muito tempo, a gente já sabe, ela permitiu a ascensão desses novos grupos dentro do sistema democrático. E aí estamos com uma incógnita. Eu vejo os seguintes passos. Nós entramos numa política de massa, seguramente. O eleitorado está com 100 milhões de pessoas, todo mundo que pode ter título tem título, não necessariamente vai votar, mas estamos numa época de política de massas. Isso tem suas consequências. A maior parte dos eleitores é pobre. Os pobres agora, estão vendo televisão, estão sendo informados, tendem a beneficiar ou ter mais contato com o setor de uma classe média baixa, se quiser, está mais próximo deles. Então, a massificação tem favorecido, nós podíamos até fazer correlações estatísticas, a ampliação do eleitorado e o aumento de cadeiras dos partidos de esquerda. É uma análise extremamente mecanicista, porque é preciso levar em consideração também certos elementos conjunturais, não há dúvida. Mas, de um ponto de vista bem mecanicista, a relação é muito forte entre o crescimento do eleitorado e o avanço dos partidos de esquerda. É óbvio que nós poderíamos jogar outras variáveis, como a transferência, o crescimento do eleitorado urbano, a diminuição do eleitorado rural e muitas outras transformações, mas não há nenhuma dúvida quanto a isso. Que futuro, então? A tendência seria para a permanência dos partidos de esquerda no poder? Não foi assim na Europa. Nós tivemos, a partir da década de 70, uma série de avanços da chamada nova direita. É possível que isso também aconteça no Brasil. Eu tenho alguma dificuldade, e acho que todo mundo tem, de tentar imaginar o que vem pela frente.
Será que os partidos de esquerda vão continuar a se beneficiar dessa massificação do processo político, ou serão também afetadas por essa massificação, pela luta, não é, sem limites e fronteiras e escrúpulos para se manter no poder? O crescimento do PT, acho que era inevitável. Todos nós sabemos, todos nós que lemos o Miklos e ficamos no Pano Bianco e outros, sabemos perfeitamente que é fatal, que o crescimento dos partidos e a formação de uma classe política vinda de baixo, porque eles se transformaram em políticos, não saíram mais do campo político, não foram representar lá, falar de saíram, não, nunca. A tendência do político é permanecer na classe política e, se possível, ascender nela. Então, essa gente que veio da classe média, porque eu acho que são classe média, mas eles já tinham deixado de ser classe operária quando chegaram no parlamento. Eles vão continuar lá. E cada vez mais os requisitos e formas de conduta que são requeridas dos políticos vão se impor a eles, senão eles não ficam na classe política. Se não se comportarem como políticos, não ficam. E pode ser um pouco desagradável para o eleitor mais ingênuo, mas é assim. E eu acho que eu não critico o PT desse ponto de vista, eu critico um pouco a mistificação, não é? Que é esconder os mecanismos que eu acredito efetivos, que pautaram o crescimento do PT, num manto ideológico. Então, são os trabalhadores. Como trabalhador, se nós temos um monte de gente de classe média que está lá, não é? E esses trabalhadores que estavam lá, na sua grande maioria, eram metalúrgicos, e com renda seguramente superior a grande parte da população de classe média. Eu me lembro do Betão, cadê não sei se está aqui ainda, meu amigo Irã, o Betão é nosso amigo. Uma vez o Betão estava me dizendo, eu fico triste, eu ganho umas 3 vezes mais do que a minha mulher, que é professora primária. Ela iria, aparentemente, ele é classe média. O Betão não é classe, não seria classe média, seria classe trabalhadora. As duas coisas são corretas. Ela é classe média e ele é classe trabalhadora, só que ele ganha muito mais do que ela. Se nós quisermos desmistificar um pouco, esse grupo que ascendeu para o PT era classe média. Quem era que estava na primeira direção do PT? O Verfort e o nosso amigo Moisés. Não? Léo, eu saía muito. Eu me lembro a minha primeira surpresa a ir na igreja lá em Higienópolis, né? Já era uma coisa espantosa. O Partido dos Trabalhadores tem o congresso de fundação em Higienópolis. Então eu chego lá, ingênuo que fui, me inscrevi, no Colégio Sion. Aí chego, e eu estava certo que ia encontrar operários, finalmente, não é? Um autêntico Labour Party brasileiro, né? E cheguei lá, o tal Labour Party brasileiro, eu encontrei todo mundo, conhecia todo mundo. Eram intelectuais, jovens estudantes, ex-terroristas, não é? Exatamente chamado terrorista. Membros da luta armada, se você quiser. Estavam lá. Então, houve uma grande mudança, isso que precisaria ser explicado, talvez. Porque a igreja sempre foi considerada pela esquerda uma força reacionária, atrasada. E a igreja combatia ferozmente a esquerda, os socialistas e os marxistas. E que não gostavam também dos padres. Na Revolução Espanhola, Tchuk-Tchuk matava os padres matavam os irmãos. E aí, houve essa fusão fantástica, né, de líderes trabalhistas, dirigentes, chefes de sindicatos, diretores de sindicatos, vamos dizer assim, que não tinham ideologia nenhuma, alguns, não é um caso central do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e ex-membro dos vários grupos da luta armada, não é, pequenos grupos de esquerda, e a igreja. Como é que isso se fundiu? É uma coisa bem interessante e que, eu direi, foi fundamental para o crescimento do PT. Porque antes nenhum partido bem de esquerda que quisesse ser de classe encontrava um teto rápido. Foi assim com o Partido Socialista, que já nunca foi muito classista, não se desenvolveu, o Partido Comunista também não, e os trotskistas nem falar. E, aliás, não tinham também trabalhadores. E
essa fusão foi fantástica. E eu penso que, em parte, isso ocorreu por causa do declínio da Igreja Católica nas classes altas, e a Igreja resolveu reverter-se para os pobres. E aí, nesse movimento de reversão para os pobres, a Igreja encontrou uma outra elite que ascenderam juntos. E o PT foi o grande instrumento de ascensão dos setores de classe média. É mal do povo? Depende do valor de cada um. A gente não pode analisar esse ponto. Para os ricos, é mal. Para a classe média, é bom. Não é? Eu direi que, do ponto de vista da afirmação de um sistema democrático, é bom. Porque permitiu também que o sistema se abrisse mais, não é, para os que vêm mais de baixo. E, com isso, eliminasse ou diminuísse muito as chances de saídas de tipo revolucionário. Bom, era isso que eu queria marcar. Pois é, então vou chegar. Eu posso ir lá fora, professora? Não, vai ser rápido. Então, 3 minutos de interrupção, o Léo volta em seguida. Mas eu quero agradecer muito a participação da Raquel, da Maria do Socorro. Nós vamos na sequência agora, eu queria convidar o professor Otaviano De Fiori, que é da Pontifícia Universidade Católica, Departamento de Ciência Política, também para fazer parte da mesa. Professor Otaviano. E eu vou convidar o professor Fernando Henrique Cardoso, presidente, para também estar, que vai fazer o encerramento da homenagem de hoje. Mais 3 minutos e o Léo regressa. Vamos deixar na sequência, porque senão a gente não consegue terminar aqui. Eu peço a paciência de vocês, mais 3 minutos, nós vamos agora... Não, foi ótimo se tivesse visto, eu agradeço muito. Eu vou dizer que você entrou na parceria com ele no ajuste de contas. No ajuste de contas. Ainda vai superar. Na traição, né? Então, nós vamos para a nossa etapa agora de conclusão. E
eu vou passar em